Tem gente que olha pra varanda como só aquele espacinho da casa que fica ali sobrando, sem uso, abandonada, a pobre da coitada. Mas ela pode virar um dos ambientes mais gostosos da gente usar no dia a dia da nossa rotina. Então hoje eu vou te trazer 5 decisões que vão mudar a tua forma de olhar pra essa varanda, de trazer várias ideias. Se por acaso a tua tá aí abandonada, capenga, sem uso, louca pra ser usada aí na tua casa. Mesmo que ela seja pequena. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Daniela Morosini, eu sou arquiteta e aqui nesse canal a gente fala sobre arquitetura e decoração. Então se tu gosta desse tema, já não esquece de se inscrever aqui no canal e curte esse vídeo aqui se de alguma forma ele te ajudar. Vamos direto ao que interessa. Eu vou tentar ser bem prática e objetiva aqui pra deixar o melhor pra depois, que é onde eu vou trazer pra ti várias ideias e referências onde a gente vai se inspirar juntos. O primeiro passo é decidir o que tu vai usar nessa varanda, qual vai ser o uso. Então ela pode ser um espaço de estar, um espaço de churrasqueira, um espaço para adega, ela pode ser... Enfim, depois eu vou trazer ponto a ponto cada ideia e algumas referências pra gente pensar juntos no que a gente pode utilizar nesse espaço. Depois de pensar no que tu vai usar nesse espaço, qual vai ser o uso, a função, a gente vai, a partir disso, definir quais são os móveis soltos que tu vai usar nessa varanda, se claro tiver espaço para isso. Nesse ponto é importante tu saber se essa varanda ela fica mais aberta ou se ela é fechada. Por quê? Porque se ficar aberta tu vai ter que escolher móveis para a área externa, porque conforme vai chover, vai pegar sol, vai danificar o material se ele não for próprio para isso. O número 3 é decorar as paredes. Não precisa deixar ela branca, sem graça. Tu pode pintar ela de uma cor diferente, pode colocar um painel de MDF, pode colocar alguma textura, algum revestimento diferente, ou então tu pode ocupar essa parede com algum móvel sob medida, com prateleiras, com nichos, ou a depender do uso que tu vai dar para esse espaço. Depois a gente vai ver algumas outras ideias. Número 4 é escolher os objetos decorativos para compor essa decoração. Se, por exemplo, essa parede tu deixou só com uma pintura ou com alguma textura, tu pode ocupar ela, preencher ela com objetos decorativos, como, por exemplo, quadros, objetos que definam e tragam a tua personalidade para esse espaço. Ou, por exemplo, se tu colocou algum móvel sob medida como prateleiras e nichos, ocupar essas prateleiras e esses nichos com objetos decorativos, mas também sempre tentando fazer sentido com o uso que vai ter esse espaço e também com a tua personalidade. Por exemplo, se tu vai colocar nessa varanda um espaço de churrasqueira, essas prateleiras e esses nichos talvez sejam ocupados com coisas funcionais que tu vai usar nesse ambiente que é para isso. Número 5, muito importante, a iluminação. É aí que a gente coloca o charme no espaço. Tu pode utilizar luminárias decorativas, aquelas soltas que tu só coloca na tomada. Tu pode usar arandelas, daí tem que instalar elas na parede, aí já tem que prever a parte de fiação e elétrica. Ou tu pode pendurar aqueles cordões com lâmpadas, que também fica super charmoso e combina muito com varanda. Pode adicionar um cantinho com pendentes, que é aquela luminária que ela fica mais caída, assim. O pendente é ideal que tu não coloque centralizado, porque ele é uma luminária que normalmente a gente utiliza quando tem alguma coisa embaixo, ou uma mesa de jantar, uma bancada, ou até a mesinha lateral da cama. Então, se tu for utilizar ela para compor a decoração, o ideal é que ela fique mais pro cantinho, para realmente trazer um charme para aquele espaço sem atrapalhar a circulação. Anotou essa lista do passo a passo? Então vem comigo que agora eu vou te trazer várias ideias de usos que tu pode dar nesse espaço e junto a gente vai ir vendo as inspirações e comentando um pouco sobre cada uma das ideias. Primeiro, a gente tem a ideia de usar essa varanda para um espaço de estar. Aí nesse caso tu pode compor a decoração com uma poltrona, uma cadeira, almofadas e sempre que tiver tecidos vai trazer mais conforto para o espaço. O piso, caso tu já tenha um piso e não queira trocar, tu pode compor com aqueles decks de madeira que tem até modular para comprar, que fica mais fácil para compor se tu não quer investir numa grande reforma. Outra ideia que dá para usar esse espaço é como um home office. Tu pode pegar um cantinho e colocar ali uma bancada, 60 centímetros acima tu coloca ou prateleiras ou nichos ou um armário. O importante é que esse armário de cima não seja muito profundo para não bater a cabeça, né? Então cerca de 30 centímetros tu pode compor ali com o armário. Aí tu pode fazer fechado para conseguir armazenar mais coisas ou mais aberto para trazer mais leveza para o espaço. Quanto mais fechado for, mais vai fechar. Outra solução é a gente mesclar partes fechadas com partes abertas.
A gente usa essa solução justamente para não fechar demais e nem deixar muita coisa exposta na decoração, porque quando a gente coloca muito objeto exposto, vai trazer muita informação visual que também não fica tão bacana. Olha só, essa ideia aqui tá super simples. É uma bancada só e 2 prateleiras. Mas como esse é um espaço pequeno, realmente foram poucas coisas usadas, mas que já compôs ali a decoração, ao mesmo tempo que os materiais escolhidos para essa composição são os que se repetem na sala. Eles fizeram ali um pórtico com o MDF, o mesmo MDF que colocaram na bancada, e os materiais, o ideal é que se repitam também no outro ambiente para trazer uma continuidade desse espaço. E essa outra ideia aqui, fazer 2 portas fechadas e trazer um elemento mais vertical do lado, bem fininho para não ocupar muito espaço, mas que traz já ali um charme na decoração e também trazendo um ponto de iluminação que dá mais destaque ainda para essa parte onde vai ter elementos decorativos. Outro ponto também dessa ideia é que não só foi feita uma bancada, mas uma bancada com gavetas, que é mais um espacinho de tu ter armazenamento ali para guardar as suas coisas. A terceira ideia é utilizar essa varanda como um cantinho para o café. Quem que não gosta de um café quentinho, ainda mais numa varanda olhando para a paisagem, né? Então essa é uma ideia bem legal também de tu otimizar esse espaço para criar um cantinho de café. O interessante é tu cuidar para ver se tem ponto elétrico nesse cantinho para que tu consiga utilizar a cafeteira ali. Essa ideia aqui, eles colocaram 2 portas embaixo, um nicho no meio e mais nichos separados, setorizados em cima para colocar mais coisas. Claro que quanto mais tu setoriza, mais tu consegue colocar coisas pequenas, e quanto maior for o nicho ou a prateleira, a gente tem que preencher com objetos maiores para não ficar um nicho grande com vários objetos pequenos, fica desproporcional. Então, ou tu divide em várias prateleiras, ou tu faz um grande se a tua ideia é colocar algum objeto específico que seja maior. Nesse caso, por exemplo, eles colocaram o nicho da esquerda mais alto, então o ideal é colocar um objeto mais alto, e os nichos ali de cima da direita já dividiram em 2. Então, o ideal é sempre colocar objetos proporcionais ao espaço que tem para ele. A quarta ideia é usar esse espaço da varanda para um cantinho de bar. Se tu gosta de tomar um vinho, alguma bebidinha, um drink, uma cerveja, uma ideia interessante é utilizar esse espaço para bar. Tu pode até colocar uma adega ou um frigobar ali embaixo, mas de novo, tem que cuidar para ver se tem ponto elétrico para isso. E aí tu vai compor esse espaço colocando o equipamento ali, se for uma adega ou um frigobar, e aí do lado tu pode aproveitar para fazer um armário para otimizar bastante esse cantinho que tem ali. Nesse caso aqui, eles utilizaram 2 equipamentos embaixo, uma bancada de apoio em cima e colocaram os vinhos na parede. Ao mesmo tempo que tá ali guardando esse elemento, eles também estão servindo de decoração. Mais acima uma prateleira para colocar mais objetos decorativos. Ali eles também colocaram vasos com plantas para compor também esse espaço. E um detalhe legal dessa ideia é que eles colocaram ali em cima um forro de madeira com a mesma textura do móvel, trazendo também uma composição e um aconchego para a parte do teto. E outro elemento também que dá para utilizar, que vai trazer um aconchego muito grande para esse espaço, é a cortina de tecido. Se possível, eu indico muito utilizar, porque ela traz esse conforto do tecido, ao mesmo tempo que também ajuda a reduzir os ruídos externos para dentro da casa. Outra ideia também é mesclar as 2 coisas. Não precisa ser só um café, nem só um bar. Tu pode utilizar as 2 ideias no mesmo espaço, sabendo compor ali o que for mais prioridade para ti. Se a tua prioridade é o café, daqui a pouco deixar menos espaço para a parte das bebidas. Mas se a tua prioridade for as bebidas, dá para deixar um cantinho para o café e todo o resto otimizar e criar uma composição para armazenar essas bebidas. É importante, se tu for colocar algum móvel sob medida, medir as garrafas que tu mais utiliza para depois não ter problema de tu criar o móvel ali e não entrar a garrafa. O ideal, como eu sempre digo, é contratar um profissional para te auxiliar a fazer esse projeto. A quinta ideia para usar a varanda é apenas armários para aumentar o armazenamento da tua casa. Se tu tá precisando ali de espaço para guardar as coisas e não tem onde guardar, por que não utilizar esse espaço da varanda que está sem uso? Então, aproveitar e utilizar para armários. Aí, para não ficar só um armário sem graça com 2 portas, pode fazer aquilo que eu já falei, compor com espaços cheios e vazios. Então, uma parte embaixo tu vai colocar 2 portas de abrir, em cima fica um apoio para colocar objetos decorativos e mais acima um armário aéreo também para armazenar coisas. Agora, se tu quer armazenar coisas maiores, aí realmente o ideal é que seja um armário inteiro para que tu consiga ter espaço e altura suficiente para armazenar os objetos que tu quer colocar nesse espaço. O número 6 é usar esse espaço para um cantinho de leitura. Criar toda uma atmosfera aconchegante para que tu tenha prazer em parar e fazer
ter um momento de leitura. Então, tu pode colocar ali um banco com estofado, tu pode colocar prateleiras para colocar os livros, trazendo a iluminação para compor essa decoração. Cria um espaço aconchegante para que tu consiga ler confortavelmente e, ao mesmo tempo, já traz espaço para guardar os livros que tu já tem em casa. Número 7 é usar essa varanda para espaço de refeições. Aí tu pode utilizar tanto uma bancada menorzinha, se a tua varanda for bem pequena. Por quê? Porque imagina que delícia tu acordar e tomar um café da manhã olhando para a vista que tu tem na tua janela, ao invés de numa mesa mais pro meio da sala. Eu acho que faz todo sentido esse uso para varanda. Então, tu pode criar ali ou uma bancada mais perto ali do guarda-corpo. Se tu tiver ali pelo menos uns 40 centímetros, já é um espaço suficiente para te poder fazer uma refeição confortavelmente. O número 8, se a tua varanda for bem pequena, mas tu gosta de ter esse espaço de relaxar, colocar uma rede. Essa é uma ideia que eu acho muito interessante. Fica um charme no espaço, é fácil de tu poder colocar e retirar ela quando tu também não quiser utilizar, coloca só os ganchos ali, e o interessante é que não coloque só a rede sozinha, né? Faça toda uma composição em torno dela, com plantas, com a decoração, com a pintura, com quadros. Número 9 é aproveitar essa varanda para botar um banco bem comprido. Se tu gosta de receber na tua casa, é uma ótima ideia, porque daí tu consegue otimizar o teu espaço para ter mais espaço para as pessoas sentarem. E ao mesmo tempo, se tu for colocar um banco, tu pode colocar aquela ideia do banco baú, e aí, além de ter o espaço das pessoas sentarem, tu ainda vai ter mais espaço de armazenamento. 10. Se possível, na minha opinião, a melhor ideia de a gente utilizar a varanda é poder integrar ela com a sala. Por quê? Porque ao invés de ficar aquele espacinho pequeno, separado e setorizado, a gente inclui ele na sala. Isso traz uma percepção de um espaço muito mais amplo, ao mesmo tempo que a gente consegue compor a decoração, trazendo uma continuidade para o espaço. Número 11, se tu tem gato em casa, por que não trazer um espaço de gatil para a varanda? Claro que muito importante telar bem essa janela. A gente sabe que os gatos adoram ficar na janela, né? Então, trazer o uso para esse espaço para eles brincarem ali já é um lugar que eles costumam ficar, então eu acho que dá super certo. E trazendo uma ideia que fique bonita junto com a decoração que tu já tem, como eu já falei, trazendo as mesmas cores, as mesmas texturas, faz ter essa ideia de continuação sem parecer que foi só um elemento ali jogado, sem nexo, sem sentido. Número 12 é utilizar esse espaço para colocar uma floreira bem grande e encher de vegetação. Isso traz uma sensação muito boa para o espaço, porque traz essa relação da natureza com a nossa casa. E isso a gente já sabe que cientificamente é comprovado que faz muito bem para a nossa saúde mental ter esse contato com a natureza. Então, trazer um verde, principalmente perto da varanda, que é um lugar onde bate mais sol, claro que vai depender da tua posição solar, mas aí a gente, se não pegar muito sol, tem algumas plantas que são próprias para lugares que não tem tanto sol. Isso é bem importante também, tá? Porque se pega muito sol, também tem que ver quais as plantas que são para sol pleno. Nem todas são, e às vezes tu pode colocar uma planta que não é, onde pega muito sol e a coitadinha vai queimar de tanto sol que vai pegar nela. Então é importante também olhar bem certinho qual é o tipo de planta que pode, dependendo de quanto bate sol nessa tua varanda. Número 13, uma outra ideia bem diferente. Se por acaso tu usa bike, tu tem bike dentro de casa, por que não usar a varanda para armazenar essa bike? Mas aí não é só armazenar e deixar a bike jogada ali, não. É usar essa bike como parte da decoração, trazer ali um espaço para destacar essa bike e fazer com que ela seja um objeto decorativo, ao mesmo tempo que tu já usa esse espaço para guardar ela e pode também usar no dia a dia. Também não dá para deixar ela totalmente fixa, que fique muito difícil de tirar e botar, né? Mas colocar ali um gancho. O número 14, fazer uma mini academia na varanda. É um ótimo lugar pra gente colocar uma bike, porque daí em vez de tu ficar fazendo bike olhando pra parede, tu tá olhando pra vista que tu tem na tua varanda. Eu acho essa ideia muito interessante se tu gosta de fazer exercício físico, e se por acaso tu já tem uma bike ou uma esteira, ao invés de só deixar ela jogada ali virando cabide, cria um espaço de composição já pensado para ser a tua mini academia. Coloca ali colchonete, coloca na parede espaço para colocar os pezinhos. Olha que legal que fica. Se tu é uma pessoa que gosta de fazer atividade física, é fitness, essa é uma ideia bem interessante. Já anoiteceu, eu vou ter que acender a luz. E se depois de todas essas ideias que eu te trouxe aqui, tu não te inspirou com nenhuma delas, eu não sei o que te dizer.
Comenta aqui qual dessas ideias tu mais gostou e se tu vai te inspirar em alguma delas para colocar em prática na tua varanda. Não esquece de curtir esse vídeo se esse vídeo te ajudou e se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando os conteúdos de arquitetura e decoração por aqui. E se por acaso tu quiser pedir algum conteúdo específico que tu queira que eu faça por aqui também, eu sempre leio os comentários, tá bom? Um beijo da Ark e até o próximo!